Um líder inspira outras pessoas. E é o que se eu puder ajudar a melhorar o Brasil e a inspirar as pessoas, e que outras pessoas ajudem a inspirar outras pessoas para mudar o Brasil, para ser um país lindo, um país próspero, um país sem pobreza, sem miséria, sem discriminação, ou tendo o mínimo disso, e não no máximo como a gente está hoje, uma situação lamentável, triste, dramática, pessoas morrendo, pessoas sem emprego, pessoas sem ter o que comer, pessoas morrendo no frio, Sem horizonte. sem horizonte nenhum. Mas por que dá para mudar. Por que você acha que a gente chegou nessa dicotomia, nessa coisa tão rasa de esquerda e direita, de um ódio, de uma briga, e isso tá acima de tudo? Você falar sobre vacina, estão querendo... Ah, isso é de esquerda ou de direita? A vacina é de... Como assim a vacina é de esquerda ou de direita? Vacina Tudo, de todos. exatamente, mas qualquer vacina coisa de virou uma todos. discussão entre esquerda e direita, isso ela não ajuda em nada. E eu não entendo. E você tem razão. Por que começou isso e como a gente acaba com isso? Porque quando eu vejo o panorama para a próxima eleição, é aterrador. A gente tá vendo Lula e Bolsonaro. É o horror versus o terror. A gente vai ter isso de novo? Não. A gente não vamos. Brigou para não ter isso e eu tô vendo esse filme acontecendo de novo e me dá um medo, entendeu? E com Porque razão. essa terceira via, por isso que eu falei, só em novembro a gente vai começar a ter outros candidatos aparecendo. É uma coisa que o Lula de novo, tudo bem, o Lula tem uma história maravilhosa, legal, mas cara, o partido dele foi envolvido num escândalo absurdo de como que esse cara pode ser uma opção viável? E do outro lado a gente tem um Bolsonaro. Cara, sério, é uma opção viável depois de tudo que ele tá fazendo? E a gente só tem essas duas opções? E parece que é isso. Isso é uma coisa que deixa a gente, eu pelo menos, sendo mais velho... Sem esperança. Sem esperança, exatamente. Porque uma coisa é... estamos vendo um panorama difícil, mas eu tô vendo no horizonte uma coisa melhor. Agora a gente vê no horizonte isso. E aí? O que a gente faz? Muda. Primeiro, por que a gente chegou nessa briga horrível entre esquerda e direita, amigo brigando com amigo, familiar com familiar, numa pandemia que eu achei que a gente ia se unir mais. Você não pensou? Falou, não, pandemia, todo mundo vai se unir. Era hora de unir todos. Mas foi o contrário. E o Brasil foi dividido. Exatamente, o Brasil foi dividido. E quem pagou essa conta? 526 mil mortos até agora. Por que aconteceu isso? Você fez uma análise da onde começou isso? Radicalismo. O radicalismo traz radicalismo. O que elegeu Jair Bolsonaro? O voto anti-PT. Exatamente. Que tem o Jair Bolsonaro? Eu não quero ser desrespeitoso com ninguém. Mas qual a inteligência do Jair Bolsonaro? Qual a biografia de Jair Bolsonaro? O que ele fez na vida que pudesse fazê-lo um líder que engrandecesse o seu mandato? Você não é capaz de dizer. Na hora certa. Ninguém é capaz de dizer, porque ele não fez. Ele até do exército foi expulso por incompetência, por insubordinação. Quem recomenda rachadinha e acha que isso é normal, quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. Exatamente. Eu aprendi isso. Quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. E ele se elegeu com esse discurso anticorrupção. E aí, de repente, e anti-PT. O que elegeu o Bolsonaro foi ser o anti-PT. E ele não entendeu isso. Se ele entendesse isso... Nem tem capacidade para entender. Mas ele está mal assessorado. Mas ele está mal assessorado também. Porque se ele entendesse que o principal coisa que elegeu ele, que moveu, foi o antipetismo, ele entenderia que o que o pessoal viu no PT não queria ver no governo dele. Claro. E aí tá repetindo os mesmos erros. Rachadinha ok, tal. O que é? Essa rachadinha é uma coisa normal mesmo? Acontece? Claro que não é normal. Então... Você roubar não é normal. Então, mas por que é colocado... Roubo é roubo. Tá no por código... que é colocado como se fosse tá no Código Penal. Não importa se você roubou R$1.000 ou R$1 milhão. Você é ladrão. Pra quem não sabe o que é rachadinha, é aquela coisa de você contratar as pessoas e elas devolverem um dinheiro pra você, não é isso? Contrata, não trabalha, dinheiro público na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal, e depois ela não trabalha e ela fica com 10% ou 20%, dá 80% ou pro vereador ou pro deputado. Isso é roubo. É roubo de dinheiro público. Isso é roubar. O roubo não se caracteriza pelo volume. Roubo é roubo. Exatamente. Entendeu? E se alguém entra aqui na sua casa, rouba o seu equipamento de som, roubou. E se alguém entrou no banco e levou do banco R$1 milhão, roubou também. Os dois são ladrões. Você vai tipificar o roubo de acordo com o Código Penal. Mas os dois são ladrões. E eu vejo... Então nós não podemos... a situação anterior também foi uma situação... Nunca se roubou tanto no Brasil. Os fins não justificam os meios, Rogério. Concordo.
Não há como justificar O alguém que atenda os rouba pobres mais, e os o rouba mais humildes. faz, não existe isso. Rouba mais Não faz. se justifica. Não se justifica. Por isso, uma posição de centro é difícil. Você pode dizer, puxa, mas é difícil. Mas é difícil. Mas existe. A posição de centro é uma posição equilibrada, que sabe conversar com a esquerda e com a direita e longe dos radicalismos, longe do populismo. O populismo não leva a nada. O populismo leva ao que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu em outros países que se perderam ou na direita ou na esquerda. Hitler o que era? Um direitista, uma extrema-direita. Mussolini na Itália, Benito Mussolini o que era? Um extrema-direita. Um radical de direita, não era de esquerda. Aliás, cresceram, por quê? Se colocaram contra o comunismo. Ah, comunismo, qui in Italia non c'è più, non c'è possibilità. Aí, pá, transformou o fascismo num fascínio que levou milhões de italianos à morte. E a destruição completa da Itália, que só se recuperou depois do final da Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha, que foi destroçada também pela guerra, e 6 milhões de judeus perderam a vida, pagaram com a sua vida. E até hoje, um drama, um trauma na vida de milhões de pessoas, de descendentes de judeus que foram assassinados, foram eliminados por Adolf Hitler. O que era Hitler? Era uma extrema-direita, um fascínora. Você entende? Tem Stalin do outro lado também. Assim como Stalin. Aí vamos do outro lado. Stalin matou, assassinou milhões de russos pela esquerda. Exatamente. Populismo. E outros tantos. O extremismo, né? O extremismo. Mas o caminho do centro é o caminho do equilíbrio, é o caminho da paz, é o caminho do entendimento, é o caminho do crescimento, do respeito pela democracia, da liberdade, da oportunidade, do respeito por aquelas pessoas que pensam diferente e que não necessariamente pensam como você e nem por isso devem ser tratadas como antagonistas e eliminadas ou ameaçadas de morte ou emparedadas pelas fake news, ou canceladas, ou por arma no coldre ou na sua cabeça. Uma versão moderna que é cancelamento, é tirar o emprego da pessoa por causa de pensamentos diferentes. É um erro. Mas a última eleição meio que mostrou que os lados mais extremos não ganharam muita coisa não, né? Você fala das eleições municipais o Bolsonaro, agora, 2020. O Bolsonaro já por um lado, e o PT já caíram. Foi um recado um pouco, né? Claro. Por isso é que hoje as pesquisas indicam isso claramente. É que as pesquisas estão indicando que o Lula venceria no primeiro turno, quase. Sim, mas indicam também que 50% do eleitorado no Brasil é um nem. Nem Lula, nem Bolsonaro. Eles podem ter uma porcentagem grande, mas tem rejeição muito grande. Muito alta. E o Bolsonaro fazendo jus, porque todo dia faz bobagem, todo dia comete atrocidades. E a lembrança do Lula não traz esse entusiasmo, traz a circunstância de que hoje ele venceria o Bolsonaro. Mas as eleições são em outubro de 2022, e o Lula quer não mais, agora. O Lula quer mais que o Bolsonaro continue. Ele não claro, quer que o Lula... o melhor adversário para o Lula é o Bolsonaro, evidente. Exatamente. Não é ter alguém que seja capaz de enfrentá-lo. E o melhor adversário e sim alguém que já sucumbiu à sua própria conduta e sucumbirá ainda mais ao Lula. O Bolsonaro está assim, ó, no desfiladeiro.